Boa noite a todos e sejam todos bem-vindos para mais esse encontro fraterno e hoje com nosso irmão José Márcio de Carandaí, trazendo para nós a influência dos Espíritos em nossas vidas, para que possamos tomar um pouco de juízo e mais vigilância para ver o que estamos fazendo e que muitas vezes quem viu o desenho do Pato Donald lembra, né? Os dois lá cutucando ele. E existe, de uma certa maneira existe. E o irmão vai trazer para nós um pouco sobre essa influência. Qual que nós estamos procurando sintonizar com os nossos pensamentos, nossas palavras e ações? Qual caminho estamos indo? Para ser bem direcionado? Ou para, como diz a maioria, né? Deixa a vida me levar. Vai levar para um lugar lindo. Que até hoje nós estamos na terra, né? De provas e expiações. Mas é hora de agradecermos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, ao nosso irmão que vem aí no nosso lar, que também ele já faz parte e há muito tempo estávamos com saudade do irmão. E agradecer a todos os irmãos que vêm, como vínhamos conversando agora há pouco, né? Talvez estão cansados, iriam ficar lá no conforto da cama, do sofá, quentinho, confortável, mas vem aí para sentar no banco duro, né? Mas é sacrifício agradável a Deus, né? Temos que sair do nosso mundinho. Se queremos coisas novas, temos que fazer uma soma diferente. Não tem como a gente querer uma coisa nova na nossa vida e continuar aquela mesma coisa. Não tem, nunca vai dar certo. Nem Jesus pode nos dar esse resultado diferente. Temos que lutar e o céu vai nos ajudar. Então os irmãos fazem esse esforço, né? Trocam aquele conforto do lar por estar aqui. Mas como dizia nossa irmã Francisca, um dia, que pode ser mais hoje ou mais amanhã, no mundo espiritual vamos ver o quanto valeu as nossas vindas aqui. O quanto foi bom, foi prático, foi eficiente. Os nossos passos, como um aluno indo para a escola, um doente procurando o hospital. Enfim, estamos nos reajustando. E a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Tem tudo aquilo que Jesus trouxe e mais um pouco, porque são 2000 anos que o homem avançou na evolução. Embora não o seguimos até então, mas temos muito mais recursos de agora em diante para compreendê-lo melhor e segui-lo com segurança e com certeza. E numa prece, meus irmãos, vamos nós pedir a Deus pelo início da nossa reunião pública dessa noite, onde a primeira parte vem aí a palavra do irmão, que eu já adianto, já é um passe. Vocês já vão tomar um passe na palavra desse companheiro. E na segunda parte, aí propriamente falando dos passes. Mas que seria dispensável, porque o irmão já vai, alivia com a palavra dele o que nós trazemos de peso, de fixação nas coisas materiais. Porque ele é muito bem acompanhado, a gente pede aos benfeitores espiritual que Jesus intua, para que ele possa tocar em nossos corações e em nossas mentes. Pai nosso que estais por toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço, acima das nossas vontades. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, amanhã e sempre, Senhor. Senhor, ensina-nos a perdoar aquele que nos tem ofendido. Senhor, dai-nos força para que possamos perdoar as dívidas
daqueles que nos devem. E, Pai, livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, pois só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Senhor, seja conosco hoje e sempre, e procuraremos de nosso lado também fazer esforços para dominar nosso orgulho, vaidade e egoísmo, como a criança. Ela está lutando para vencer a sua ignorância de nascença, para que ela possa na escola com os professores, está no dia a dia, aprendendo a ler e escrever, aprendendo, como diz Kardec, pela transformação do aprendizado a ser uma pessoa melhor. Então lhe pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos mais uma reunião essa noite abençoada de segunda-feira, onde nosso irmão Zé Márcio tem a palavra, passamos para ele a hora, o microfone, a atenção da gravação, tudo do irmão agora. Uhum. Com certeza, meu pai. Não, presta aqui se quiser. Pode. Tranquilo. Aí. Tá até chique. Queridos irmãos, queridas irmãs, o ideal espírita no qual aqui nós encontramos, o nosso boa noite, o abraço que eu trago do nosso irmão da Fraternidade Espírita, irmão X, que tem nos acolhido e nos dado a oportunidade de poder fazer uma reflexão sobre a nossa vida aqui na Terra. Porque nascemos, onde estamos, qual a família que nós merecemos reencarnar entre elas, e quais os recursos que a doutrina espírita vem nos trazer para que nós compreendamos a nossa existência. A gente vai falar da influência dos espíritos na nossa vida, mas uma pequena história que eles falam, o sapo. Diz que morava em uma mansão um jovem muito bonito, que era o príncipe da cidade, daquela região onde ele morava, com muitos serviçais a seu favor. A casa era tapetada de veludo, os seus aposentos, os aconchegos eram notáveis. Todas as moças da cidade ficavam pensando, né? Podia ser eu a candidata a casar com ele. Poxa vida, era uma oportunidade de ter uma princesa casando ela com o príncipe. Entre essas disputas, nos narra a história que uma certa feita chegou no palácio uma senhora que a gente antigamente dava nome de bruxa, todos os corpos mal construídos, mal acabados, aquele que a justiça da reencarnação não caprichava muito na reencarnação, né? Então, era profunda, os cabelos esvaiados, os dentes mal colocados na boca, enfim, a mulher era feia. Então, ele diz que ela era a bruxa da cidade. Até então, muito tempo, nós tinha muito medo disso. Uma criança acabava de nascer, até os 7 dias tinha que pôr uma tesoura debaixo do travesseiro para a bruxa não carregar a criança. E ela chegou no palácio, olhou para ele e diz assim: eu vou me casar com você. E ele pensou, mas logo eu casar com uma bruxa? Aí dispensou logo a ideia, descartou qualquer possibilidade. E diz que bruxa, quando ela joga praga, ela prevê alguma coisa, pega mesmo. E ela diz assim: então, se você não vai casar comigo, você vai virar um sapo.
E na realidade, no outro dia, quando ele acordava, ele já não andava, já não era mais um príncipe, era um sapo que coachava pelo palácio, pula para aqui, pula para ali. Café da manhã não tinha mesa, porque sapo não senta na mesa. Aí, quando ele descobriu que ele era um sapo, então deixa eu descobrir algum lugar para mim viver. Desceu escada abaixo, coachou até uma lagoa e chegou lá, misturou no meio dos outros sapos e foi viver no meio dos sapos. Agora eu tenho que aprender a linguagem, porque eu não posso morrer de fome. Eu era príncipe, né? E ali, estou no meio dessa paiada, destacou, muito inteligente, aprendeu a linguagem rápido. E o sapo diz assim: não precisa de você correr atrás de alimento. Na hora que você sentir vontade, você é só abrir a boca e as moscas vêm e elas posam. É só você fechar a boca e alimentar. Mas será? Aí ele descobriu que era verdade. Ficava com a boca aberta, as moscas vinham, posavam e ele engolia. Quando ele descobriu, falou: mas então, sendo assim, eu sendo um cara inteligente, eu não vou comer qualquer mosca. Passou a escolher as moscas mais robustas, mais gordinhas, mais unidades, engolia aquelas desmilinguidas, magrelas, que não valia a pena, ele deixava embora de novo. E o tempo passava, e as pessoas se incomodavam, mas eu não vou um príncipe, né? Vivendo ali no charco, num barro podre, por quê, né? Aí apareceu uma senhora e falou: o que você está fazendo aí? Ele falou: eu sou um sapo. A bruxa me jogou uma praga e ele sapo. Agora você falou: mas você é. Então, eu vou quebrar o encanto da bruxa e você não vai mais ser sapo. E aí fez umas benzeduras, conversou com ele, umas magias, voltou a ser um príncipe e subiu escada acima. Mas a senhora acompanhou ele e diz assim: mas só porque ela falou que você ia virar um sapo, por isso você se considera sapo? Então, de hoje por diante, você vai estudar. Eu vou ser sua educadora, sua orientadora. E passou da aula para ele, e lê, e pega livro, estuda a essência da humanidade, porque ele estava ali. Ela disse assim: quando nós não temos conhecimento, tudo que os outros falam, nós aceitamos como verdade. Vamos guardar isso aí? Bom, não dispensa o sapo, né? Cada um de nós temos o nosso sapo ou temos o nosso charco onde nós estamos. O que eu vim falar hoje é a beleza da doutrina espírita em nossa vida, quando ela diz, quando Kardec pergunta: pode os espíritos influenciar em nossas vidas? Sim. Muito mais que vos imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Aí. E ele vai abrindo muitas questões, muitas conversas. Ele entrevista alguns espíritos que influenciavam na vida das pessoas, pergunta aos espíritos superiores por quê, e ele vai dizer que tudo é feito segundo a vossa vontade. O que é incrível, e o São Luís vai responder a Kardec, que a influência desses espíritos, por mais que eles nos torturam, por mais que eles nos levem a dificuldades, eles estão a serviço de Deus. Porque a dor é o símbolo da busca da perfeição. E ela, essa dor que faz parte da nossa vida, da nossa existência, ela nos convida à evolução. Nós vamos deixar o sapo de lado agora
Nós vamos para um livro chamado Grilhões Partido. Grilhões Partido, quando ele fala, são amarras antigamente, né? Quando queria prender uma pessoa, pegava uma corrente, amarrava, né? Um no outro, amarrava no toco, amarrava alguma coisa e deixava ali. Chamava-se grilhões. Quando esses grilhões partiam, rompia, a pessoa era uma pessoa libertada. Mas enquanto esses grilhões não fossem rompidos, aquela criatura era escrava. Até é bom a gente dar uma passeada lá numa cidade chamada Belo Vale, né? Lá está lá a senzala, está lá a forca, está lá a guilhotina, os grilhões, está tudo lá, né? E a minha sobrinha chegou na cidade, nós chegamos, aí ela deitou e falou assim, será que era assim? Eu falei, era, mas agora acontece que eu não posso te torturar porque eu tenho a cor da tua pele. Ah, se eu fosse branco agora, nega. A guilhotina estava comigo. Aí, narra-se uma história pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda de uma criatura prisioneira. Se não me falha a memória, mas leia, gente, pelo amor de Deus, o livro chama Grilhões Partido. Eu posso mudar até o nome dos personagens, mas vocês buscam lá que o nome do personagem também diz que não é real, é fictício. Mas, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, um jovem alistando-se para as Forças Armadas. Ele foi escolhido entre muitos jovens para servir as Forças Armadas. E ele disse, mas eu não posso, eu sou arrimo de família, eu não tenho pai, e eu cuido da minha mãe e da minha irmã. Foi escolhido, foi selecionado, vamos embora lá. E ele ficou servindo, falou que ele era uma criatura da confiança do coronel da companhia no qual ele estava contado. E surgiu uma manifestação de guerra. E nessa manifestação, naquela seleção de muitos soldados para ir servir, ele foi um dos escolhidos. Ele disse, de novo, coronel, não posso. Se eu for para a guerra e eu morrer, quem vai cuidar da minha mãe? Eu não tenho pai. Quem vai cuidar da minha irmã? Mas aí não conseguiu convencer o coronel. Fala que o soldado, quando era chamado e escalado, ele tem que ir. Jurou. E ele acaba indo. Quando ele viu que não tinha como, ele chega perto do coronel e diz assim, coronel, eu vou, mas sei que vou morrer. E se eu morrer, quem vai cuidar da minha mãe? Aí ele, coronel, falou, mas você arruma um jeito. Então, coronel, se eu morrer, o senhor cuida da minha mãe e da minha irmã? Cuido. O senhor promete? Prometo. Escreveu o endereço, o nome da mãe, aonde ela morava, ele lá no Rio de Janeiro, a mãe na Bahia. E assim, a história diz que o moço morreu. O coronel esqueceu daquilo. Morando num bairro penitenciado, luxuoso do Rio de Janeiro, sendo ele um coronel das Forças Armadas, você imagina. O bairro era nobre, com muitos serviçais. O príncipe também tinha muito, não tinha? O coronel também tinha. Um para cuidar de cada coisa. No casamento veio uma bela jovem. Se não me falha a memória, a jovem chamava Esther, mas vocês leiam o livro, procura para conferir isso aí.
Matias sofria. Vai lá da casa da mãe, vê a mãe naquela penura, chorando a morte do filho, ninguém para cuidar dela. A filha se tornou prostituta porque não existia na cidade um emprego onde ela pudesse se sustentar. O único meio que ela achou foi aquele. Pelas reclamações dos sofrimentos da mãe, muitas vezes ela pensava em suicídio e chegava no prostíbulo onde ela trabalhava. Às vezes chegava da janela, alguma coisa impedia que ela seguisse o seu intento. Até é bom a gente chegar nisso, porque está vindo o setembro amarelo, né? Valor à vida. Aí, e ela vai, aí com pouco, também dava tudo de novo, a mãe chorando, a filha sofrendo, lá vai o Matias mais uma vez, não se suicide, não se mata, tudo vai passar, e voltar de novo. Coronel nem aí, vai dar vontade. Só tem um jeito de eu resolver essa situação. A menina presta a completar seus 15 anos. Você imagina, filho de um coronel. Uma vida de abundância. As pessoas mais refinadas em torno e aguardavam com ansiedade o dia da festa. E até hoje é bem assim, né? As debutantes têm direito de escolha na festa dos 15 anos, se dança com o pai, se dança com o padrinho de batismo, se ela procura um paranífico da sua admiração para que dance a valsa, né? Na noite. E ela tinha escolhido o pai. Aí ele mandou que saísse os seus serviçais na sociedade, buscar aquela sociedade mais refinada, mais do que lá deles, né? Porque não vai colocar lá um Zé Marco misturado numa festa, né? Então buscou, cada ala tinha um prestador de serviço, direcionar as pessoas por onde vai. E ela tinha a responsabilidade de, na noite, tocar no piano algumas músicas para agradar os seus convites. Imagina quem estava nessa festa, vocês têm ideia? Estava lá nessa festa, guardando o momento certinho para ajudar a comemorar a festa. Vocês têm ideia? Não foi um sapo, não, gente. Matias estava na festa. Aguardava o momento. Porque ele tinha descoberto que ele podia influenciar. Ele podia fazer algo, mudar algum roteiro da festa, para fazer que o coronel entendesse o compromisso que ele tinha feito com ele. E aí, ela tocou algumas músicas, o pessoal aplaudiu, aí a orquestra tocou e quando o pai convida para dançar a valsa, ela olha na cara do pai e dá um tapa na cara do pai. Quando ela estapeia a cara do pai, imagina nós, pai, qual é a nossa atitude? Você acha que nós vamos, não, filhinha, calma, espera aí, abraça papai aqui. Não, ele devolveu. E virou uma pequena confusão. Mas numa festa que tinha delegado, tinha médico, tinha psiquiatra, tinha psicólogo, arrumaram um jeitinho rapidinho e colocaram a menina num veículo e levaram e internaram numa clínica psiquiátrica. Ela tinha ficado doida. Amenizava a situação, né? Ela não tomou a atitude, não foi porque ela tinha ficado doida, um desequilíbrio mental no sul. E, naquela época, internava uma pessoa no estado de loucura, os médicos eram internados, não é isso? Nós tínhamos, graças a Deus, aqui em Barbacena, a nossa clínica, que mandava os médicos para lá. Pirou, manda para lá. Pirou, manda para lá. E aí é igual casamento. Até que a morte te separa da clínica, né?
Só tem que diz que a enfermeira, um dia ela passando pela ala, olhou aquela moça ali, triste, pensando, abandonada pela família, que era abandonado mesmo, como até hoje, né? A gente só dá assistência que a justiça obriga hoje. Antigamente não tinha obrigação, que a gente abandonava. E ela passou, olhou e falou, uai, mas moçada, aquela moça ali, aqui na clínica, você parece que não tem nada? E foi para lá, começou a conversar com a moça. Ela falou, oi, vai olhar no seu fichário, no seu prontuário, o estado de loucura, mas ela não manifestava nada de loucura. E ela procura o médico dela e conversa com o médico. Ela falou, não, eu sou espírita, também sou médico. E estou vendo que naquela moça ali tem nada. É uma influência de espírito, alguma coisa que aconteceu, mas ela está bem, não justifica os medicamentos que ela toma. E a Lourdes se interessa por aquela moça. Quando ela interessa pela moça, e começa buscando, até que chega nos pais, que era o coronel Santa Maria. E ela diz assim, eu quero falar com ele. Quando eu olho assim, agora eu não posso te atender, depois a gente conversa, né? Agora eu estou com pressa, não tem isso, as pessoas quando não querem atender a gente, né? Não, depois a gente conversa, agora eu estou com pressa, tem um compromisso imediato. E ela falou, meu Deus, né? Não pode. Nós temos que resolver isso. E buscou um outro coronel, que era amigo dela, e também amigo do coronel Santa Maria. O coronel, me ajude. Aí, quando o outro coronel conversa, falou, mas qual é o meio? O meio que nós temos é fazer o culto do evangelho no lar dessa família. E lá a gente consegue resolver isso. E levar para a casa espírita, a gente sabe como é que a gente vem, né? Dá para mim, depois das 9, dá para mim passar para outro lugar onde ninguém me vê e eu entrando lá, porque, né, esse negócio de espiritismo é uma coisa meia do diabo, né? Outras vezes a gente fala, não, vai lá, você toma um passe, vai te ajudar muito. Mas tem, o que é passe? A gente explica, mas não dá para vir aqui em casa, não? Quando fulano não tiver, aí vocês veem, porque, né, se o marido tiver, não pode, ou se a minha mulher tiver, não pode. Então, dá para vocês virem nesse horário? Então, a gente sabe a dificuldade que é. E eles começaram a entender, aí até que através do coronel, do amigo do coronel Santa Maria, começaram a fazer reunião. Para lá vai a Lourdes, a enfermeira, mais uma equipe, estuda o evangelho, e fala, e comenta. Deus ajudou que a família começou a visitar a filha, a mãe, tem o coração mais brando, né? Depois o pai, para ajudar a mãe, né? Aí começou também a acompanhar, e graças a Deus a moça voltou para casa. Aí um dia, também um cabo, que era muito amigo do coronel, que também era médium, que trabalhava na mesma casa espírita onde a Lourdes trabalhava. Começaram, nessa pequena reunião doméstica, a ter assistência espiritual. E os espíritos, gente, quando é para socorrer a gente, eles não perdem tempo. Cerca a gente na rua, na hora do almoço, não é isso? Na hora que está indo embora para casa, alguma coisa vai acontecer com a gente que nos chama a atenção. E ela estava ali, depois da prece, ao Espírito manifesto. Coronel, o senhor me conhece? Sou Matias. O senhor lembra
que eu não podia servir as Forças Armadas. Expliquei que eu era rimo de família, não tinha pai. Eu tinha uma mãe para que eu cuidasse e uma irmã. O senhor me obrigou que eu fosse. Eu pedi ao senhor, se caso eu morresse, se o senhor buscava a minha mãe e a minha irmã e dava assistência, o senhor prometeu. Eu lhe dei o endereço, o senhor lembra? Pois é. A minha mãe, hoje, graças a Deus, a dor levou ela a buscar socorro na casa espírita. A minha irmã ainda continua lá. E muitas das vezes, do dia ou da noite, eu tenho que estar lá para impedir que ela siga o seu intento do suicídio, porque é uma das piores misérias da humanidade, quando nós atentamos para o suicídio. E o senhor fez nada. Por isso que eu manifestei na espera, para dizer ao Senhor que quando nós prometemos, nós temos que cumprir. Nós mudamos a palavra no Pai Nosso, não sei por que mudou. Nós não rezamos mais assim, perdoe as nossas dívidas. Aí quem pensou que ser endividado é muito ruim, aí mudou o nome, não é isso? Para ofensa. Ofensa, gente, é coisa banal, né? Alguém que me chama de negro, e eu estou lutando para não ser negro, e aí eu fico chateado. Me ofendeu. Você ofendeu minha mãe, ofendeu meu filho, ofendeu... Agora, dívida não, você contraiu alguma coisa comigo e não ressarciu. Por isso que os espíritos, ao escrever essas reflexões chamadas Pai Nosso, assim, perdoe as nossas dívidas. Porque só através do perdão nós crescemos. Mas aí, Matias falou para ele, mas disse que a mãe ainda continuava sofrendo e a irmã continuava sofrendo. E o coronel sai do Rio de Janeiro, vai à Bahia, olha, com o endereço na mão, quantos anos, né? Porque Esther cresceu, fez 15 anos, surtou, foi internada, saiu do internado, voltou para casa, faz o culto do evangelho lá. Até Matias lembra ele, e ele pegou o endereço e foi para a Bahia. Já era espírita, já tinha conhecimento da doutrina, e chegando lá, procurou o endereço, encontrou. A mãe se sentiu muito alegre, foi um consolo muito grande, que tinha sido amigo do filho dela. Ela, sendo espírita, ela já entendeu que realmente o filho tinha mandado ele ali, e ele acolhe a mãe e a irmã de Matias e leva para o Rio de Janeiro e dá assistência. Aí, Matias diz assim, muito obrigado, coronel. Mas assim disse Jesus, fora da caridade não há salvação. A caridade ameniza as nossas dívidas, que nos leva de encontro àquela criatura que nós devemos. Há de se notar, eu sempre falo isso, as pessoas que estão aqui mais tempo, palavrinha repetida.
E desde quando existe um homem na terra, existe um Espírito comunicando com ele e orientando para que ele tome caminho mais glorioso. Semana passada a gente estava lá em Nova Contagem, não sobrou tempo, era um bate-papo, era uma conversa, que eles chamam de seminário, não é seminário não. E o que vocês querem conversar? Então vamos conversar. Então pegamos lá um caderno em branco, Deus, na sua infinita bondade, nos criou. Criou, colocou a gente aqui. Nunca vi. A gente é igual aos animais. Animal tem língua, a gente tem língua. Animal tem dente, a gente tem dente. Animal tem olho, a gente tem olho. Animal tem cabeça, a gente tem cabeça. Animal tem pata, a gente também tem patinho. Não é verdade? Tudo que eles têm, nós temos. Eles têm sangue, nós temos sangue. Eles têm coração, nós temos coração. Só uma coisa que nós temos, eles não têm. Inteligência. Nós podemos crescer, melhorar aquilo que nós fazemos a cada dia com mais facilidade. Então eu acredito que Deus fez assim, gente, agora vocês já estão aí na terra. Está todo mundo aí. Vocês não vão viver do jeito que vocês estão vivendo à toa, que é direito não. Tem que colocar regra. Eu falo muito isso com a minha filha. Existe regra, existe norma, existe lei. Né? A regra é em casa. Pai e mãe diz assim, aqui em casa nós temos que viver desse jeito, para a gente viver bem. Se eu mudar, eu começo a criar conflito, eu já começo a não viver bem, porque eu estou fugindo da regra que meu pai e minha mãe impôs. Depois nós temos a norma. A norma está lá na cidade. A norma que nessa cidade ninguém pode sair tonto na rua. Se sair tonto vai preso, não pode brigar, não pode pular a cerca dos outros, não pode influenciar malvadamente na família dos outros. Mas nós infringimos dessa. Eu entro no boteco, mesmo sacando baleando. Aí o outro vai chegar e dizer, mas espera aí. Qual é a norma, a regra dessa cidade? Não é não andar bêbado na rua, é bebão, então você vai ser tirado da rua, porque nessa cidade ninguém anda bêbado pela rua. E a lei é municipal, estadual, federal, aonde você chega, nós estamos sujeitos à lei. Mas isso, será que foi Deus que falou assim, vocês vão ter que viver assim, não? Fez uma reunião, os deputados, vereadores, senadores, reúne e cria uma lei e põe aquela lei para os outros. Às vezes até ele acaba sendo enquadrado por aquela lei que ele criou. Mas cria-se um grupo, uma lei. E nós criamos a lei. Aí, a série de regras. Aí nós começamos a complicar. Aí, chega lá e fala assim, para aí, Zé Márcio. Você estava nessa reunião, seu nome aqui. Você falou que não ia andar bêbado pela rua. Olha, você falou que não ia roubar nada de ninguém. Você roubou, fez o sentimento. Foi isso. E aí, quando chegou lá no fim, dentro desses processos, colocou assim, tudo isto que você lesar o outro, levar prejuízo moral, físico, espiritual, chama dívida. Tudo que você fizer contra isso, vai colocar na dívida. Complicamos tudo, não complicou? Ficou tudo esquisito, né? Está todo mundo endividado. Porque nós apedrejamos a mulher. Mas a gente não olha por que ela está ali, não é isso? E nem pergunta, mas por que você está
fazer mais com essa pedra na mão? Ué, você não era nem para estar aqui. Ela é mulher, que é isso? Você era para estar no outro lugar, né? Mas eu estou com a pedra na mão. Se parece autoridade, eu jogo a pedra. Se não parecer, eu guardo a minha pedrinha aqui. Divide. Aí, então, vamos fazer um negócio. Então, vou falar assim. Lá que eu não tenho como ressarcir momentaneamente, então você perdoa a minha dívida por um momento, até que eu tenha condição de ressarcir. Aí uns perdoam, outros não perdoam. Aí questionaram Jesus, e aí? O que você acha quando uma pessoa endividada com a outra, ela deve pagar através de chibata ou não? Aí Jesus diz assim, um certo homem, vendo-se endividado, e que ele seria levado à praça pública e receberia a chibatada de acordo com a lei, que tinha números, que é a 4 chibatadas. Então ele chegou e pediu ao seu queredor que tivesse piedade com ele, não levasse ele em praça pública, perdoasse a dívida. E o seu queredor, compreendendo que é muito chato levar uma pessoa em praça pública, porque levou, pôs lá, chegou a chibata, você já está sabendo que o indivíduo deve, a cidade inteira tem que saber que o indivíduo deve, né? É o SPC da época. Aí ele, então está perdoado sua dívida, não vão passar isso. Você não vai ter que ser colocado em praça pública, passar pela vergonha, humilhação na cidade, né? Então está perdoado. Lá que está perdoada a minha dívida, mas fulano me deve. Eu vou lá buscar o meu, hein? E chegou lá, pediu que ele ressarcisse. Não, mas eu não tenho condição, me perdoa, né? Me dá mais um tempo. Aí ele falou assim, pega ele e leva lá na praça e der as 4 chibatadas nele. Aí quando o outro ficou sabendo, falou, assim? Então pega ele e leva e dê 8. Porque já tinha perdoado, ele não perdoou, quem não perdoa também não merece perdão. E isso nós colocamos na oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas. Até que eu tenha condição de ressarcir. E a partir do momento que nós reencarnamos seres inteligentes que somos, as nossas falhas são diárias. E aí nós perguntamos, tem os espíritos que cumprem a nossa vida? Tem, com certeza. Tem culpa. Porque lá que eles não só me influenciam, mas também eles me dirigem, então as coisas que eu faço não é porque eu quero, não. Eles que me obrigam a fazer. Posso fazer a própria aqui? Aí, São Luís diz assim, não. Nós somos dotados de inteligência e de livre-arbítrio. Nós escolhemos se fazemos ou não. Quando a irmã do Matias chegava aqui na janela para pular, e ele chegava, impedia ela do intento, mas na realidade também ela não queria morrer, não. Por isso ela tinha um auxílio que ela não queria. O desespero levava. Ela refletia, eu vou morrer. Por hoje eu vou vencer. Aí que vai dizer os Espíritos
que nós somos dotados de livre-arbítrio. Por mais que o Espírito influencie na nossa vida, que nos leva ao estado de esquizofrenia, a escolha é minha fazer ou não. Porque ele vai dizer que eles não ocupam a minha mente 24 horas. Há um momento eu tenho vontade de tomar um banho, há um momento eu tenho vontade de tomar uma água, há um momento eu tenho vontade de ver a constelação, aí eu sou eu mesmo. Nesse momento eu posso tomar a decisão da mudança na minha vida. Que apesar da gente ter essa nuvem de testemunho de espíritos inferiores que nos influencia, nós temos 3 seres distintos. O nosso anjo guardião, que não desprende da gente nenhum instante. O nosso guia espiritual, que faz aquilo que nós queremos, se eu quero, ele quer, se eu não quero, ele também não quer. Mas ele também está sob os domínios da justiça divina, sempre olhando em torno de mim, o que eu posso melhorar para me merecer com a paciência divina amanhã. Ele também torce pelo meu crescimento, porque quando eu cresço também, ele é um problema sério, eu penso. E tem Deus, que não nos desampara nenhum. Por mais que esses espíritos brincalhões, zombeteiros, aqueles que torcem pelo insucesso da humanidade, eles também são convidados à reflexão. O melhor de tudo, olha para você ver a responsabilidade de nós encarnados. Nós vemos numa casa de oração, a gente fala, a sardinha eu coloco na minha lata que tem a minha marca, né? Então a minha marca é espírita. Então eu falo assim, a pessoa vem a primeira vez na casa espírita, ouviu uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Ouviu falar que nós somos seres reencarnando constantemente até que alcancemos a suprema evolução. E que Deus nos coloca na sociedade que eu preciso para a minha evolução. Eu tenho o pai que eu preciso, a mãe que eu preciso, os irmãos que eu preciso para me evoluir. Aí eu não entro mais em conflito comigo, eu começo a refletir sobre a minha existência. Aí chega naquela que disse Jesus. A única proposta, conheça-te a ti mesmo. E o Espiritismo nos leva a fazer essa reflexão de me conhecer. Quem eu sou? O que eu estou? Para, cessa todo o direito daqui por diante de culpar o outro pelo meu insucesso. Eu bebo porque meu pai bebia, não que bebia seu pai. Você já está em um estado evolutivo muito grande, você já estuda, já sabe falar do mal que faz o álcool na vida de uma criatura, moralmente, espiritualmente, fisicamente. Eu fumo porque minha mãe, meu pai fumavam a vida inteira e eu aprendi. Eles eram ignorantes. Você já tem assim. Você já sabe ler. É incrível quando eu chego perto do jovem, ele está com um cigarro na mão. Você fuma? Fumo. Para quê? Eu fumo. Todo mundo fuma. Você já leu o que está escrito aí no cigarro? Eu prefiro nem ler. Então você é ignorante.
Papai colocou você na escola, mamãe. O professor gastou um tempo muito grande com você para ensinar a ler. E você ignora a ciência que está dizendo que essa coisa vai te matar amanhã. Você vai ver as asas, as folhas balançando. Você gastando ar para respirar, para encher o pulmão e não aparece. E depois você morre falando que Deus te castigou. São fatos que já não basta mais que nós ignoramos. E o Espiritismo vem descortinar a nossa vida de tal forma que eu acho notável, né? Uma certa feita, numa cidade em registro, me convidaram, Zé Márcio, nós vamos fazer um encontro lá no sindicato. Porque nós, negros, somos excluídos da sociedade branca. Esse também era espírita, tá, gente? Ele era espírita. Só não tinha estudado Kardec, estado evolutivo. Por que nós reencarnamos aqui? O privilégio que tem. Aí, então vamos lá. Aí, no dia atrasado, fui, era um domingo de manhã, fui para lá, fui muito bem recebido, aplaudido, mineiro, né? E sentamos. Aí me apresentou o presidente, branco. A secretária, branco. O tesoureiro, branco. O que eu estou fazendo aqui? Para os brancos dizer que gostam de mim, mas eu só uso a vida inteira. Branco que me abraça, me beija, me leva para casa, né? Almoça comigo, vai na minha casa. Olha para você ver que coisa gostosa. Mas nós somos assim, e nós não buscamos a compreender a nossa existência. Briga hoje por conta da cor. Amanhã você está vestido nela, porque diz Kardec, quando pergunta os espíritos superiores sobre as raças, ele diz assim, o espírito não tem sexo, se define na reencarnação qual o corpo que ele precisa. Eu amo esse negócio, eu amo. Por direitos iguais. Eu sou machista ainda, eu sou machista. Mulher é mulher, homem é homem, eu que mando e elas obedecem. Ah, que coisa assim. Aí ela diz assim, não, direitos iguais. Homem e mulher tem que ser tudo igual. Direitos iguais. E briga, e arruma confusão. O que vai de para a cadeia, tadinho. Ninguém prende a Maria da Penha. Tudo enquanto ela que você vê Maria da Penha. Aí eu falo assim, tá bom, não tem problema não, gente. Amanhã eu estou no teu corpo e você está no meu. A lei aplicando em você, que chique. E aquele que me influenciou, ela é essa. Foi ela. Então agora nós vamos resolver. E quando nós compreender a doutrina espírita, não cabe as brigas. Não cabe. Estou aqui, Senhor. Faça-me florir. Jesus usa uma coisa fantástica. Das grandes queimadas nascem os belos lírios. Também dos pantanais. Do charco também nascem lírios maravilhosos. Agradeça a Deus, ainda que você considera que não é aquilo que você quer. Não é isso? Mas é momento, é um pequeno tempo, né? E se tem uma escolha, fala, não, Zé Márcio, não vamos fazer negócio de ó. Você vai reencarnar num corpo igual o Bolsonaro. É o destaque urgente, né?
tudo igualzinho dele. Mas você vai desencarnar agora? Não, me deixa mais 40 anos, 50, para que eu estou completo de ser branco? Já estou aqui com essas leis que existem. Nem sei se eu vou reencarnar. Jesus, numa reunião de macho e fêmea, diz que as pedras não podem dar à luz, não pode parir. E o Espiritismo diz que a mulher é co-criadora com Deus. Se ela não quiser, a humanidade acaba. Dá que eu desencarno e elas decidiram a não ter mais filho, aí é complicado, não é verdade? Então eu vou pedir a influência dos espíritos superiores que me ajuda a aceitar as dificuldades dessa vida. Me ajude. Ajuda a administrar. Lá que eu tenho um grupo de espíritos que influenciam na minha vida, pelo amor de Deus, manda uns mais ajuizados do que eu, para que eu aprenda a usar bem o meu livre-arbítrio. A minha escolha, que me é permitido depois que eu entrei a esta casa. Conversávamos outro dia que nós estamos equivocando, misturando tudo. Maomé, Adão falou de Deus, Maomé falou de Deus, Moisés falou de Deus. Depois os outros apóstolos, como Lucas, João, Mateus, Paulo, João, falou de Jesus, daquela figura fantástica. Aí eu fico perguntando, eu diz, não! Jesus tinha dente igual a gente, tinha olho igual a gente, ouvido igual a gente, direito de ter os desejos igual a gente, só tem que tudo que ele ia fazer, ele pegava a ata da reunião que foi feita com todos nós e analisava, não, isso aqui eu anotei aqui que isso aqui não pode ser feito, então eu não vou fazer. E ele não fez. Mas não é um espírito privilegiado que Deus criou imunizado de todas as dificuldades. Como também não criou nós endividados no processo de ter dívidas grotescas igual nós temos. A escolha dele foi essa. E depois Kardec vai dizer que Jesus é o nosso Cristo terreno, mas que as outras instâncias, os outros mundos, também tem Cristo lá. Não sei como é que é o nome deles. O nosso é Jesus. Aí eu fico pensando, aí eles reúnem lá os Cristos de todos os mundos e começam a conversar sobre o estado evolutivo de cada um. Jesus deve falar assim, o meu povo é muito complicado. É muito complicado. Hoje quer, amanhã não quer mais. Na mesma hora que vai arrepender de tudo que fez, começa a fazer tudo de novo. E o outro diz assim, já os meus não. Eles, todo dia, no momento das suas reflexões, eles têm desejo de planar os mundos onde habitam. Da mesma forma dos espíritos superiores. E nós aqui não ficamos na dúvida. Hoje eu quero, amanhã não quero. Aí criamos o movimento espírita. É gozado quando Kardec diz assim, mas como que vai ser pregado? O idioma não interessa. Mas o lema, reencarnação e o progresso do espírito vai ser pregado a toda a humanidade. Onde quer que os Emácios chegar, com certeza lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar lá escrito o Cristo Consolador.
Vocês têm ideia a quantidade de espíritos que tornaram espírita depois que desencarnaram? Que aqui na Terra sabe pior que nós? André Luiz não tem notícia que ele foi espírito na Terra. Manuel Filomeno de Miranda foi, né? Preocupava muito com as pessoas atormentadas no capítulo da obsessão, os tormentos da vida, ele auxiliava essas pessoas. Mas Joana de Anjos, a gente não tem ideia. Emmanuel, a gente tem ideia das perseguições que ele fazia os cristãos por não compreender Jesus. Depois veio o Espiritismo para fazer a gente entender as leis cristãs. E às vezes nós ainda estamos discutindo como pregar o Evangelho de Jesus, dizendo que é o Espiritismo que vai nos referenciar os ensinamentos de Jesus. Nessas referências, nós agradecemos mais uma vez de coração. Vamos estar aqui no meio de vocês. Vamos mudar para aqui de novo. Já morei aqui uma época, 2 meses, né? Rezar para mim ir embora, mas aí depois eu volto. Mas a nossa gratidão. Rogando que essa luz bendita e divina nos leva a reflexionar sobre a nossa vida. Nos dê ânimo, coragem de formar grupo para aproveitar esse espaço para estudar as leis divinas e naturais que os Espíritos nos ensinam. São muito poucos livros. É o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, é o Evangelho, a Gênesis, céu e inferno, justiça divina, essas coisas que vêm fazendo nos reflexionar sobre a influência dos Espíritos na nossa vida, para que nós não nos saímos daqui mais vítimas, mas estamos buscando a libertação. Por isso, neste momento, desses grandes louvores, nós agradecemos a Jesus, agradecemos a oportunidade, a casa que nos acolhe, os dirigentes que ainda são dotados de coragem de abrir as portas para que nós estamos acolhidos. E por tudo isto e muito mais, nós agradecemos e dizemos obrigado por essa noite, meus amigos.